ativadas do reino, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Seja bem-vinda a mais um dia da nossa jornada Mulher de Oração. Estamos na nossa reta final do nosso estudo, né? Da nossa jornada. São 30 formas, né, de sermos mulheres de oração profunda, com um relacionamento diário, constante e íntimo com o nosso Pai Celestial. Tem feito sentido para você? Digita aí, tem feito sentido essa jornada? Para mim está fazendo muito sentido. Está sendo assim extraordinária. Incrível mesmo. Hoje é o dia 26 de 30. Estamos mesmo no finalzinho da nossa jornada. E o tema de hoje é: reconheça seu inimigo. É um tema assim muito forte, né? Muitas das vezes a gente fica direcionando, né? Outras pessoas, né? Como se elas fossem o nosso inimigo. E não é, né? Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a autora vem trazer consciência para cada um de nós. Você tem um inimigo e não conseguirá viver na liberdade que Deus tem para a sua vida se não reconhecer quem é esse adversário. Seu inimigo é o diabo. Pode haver pessoas em sua vida que agem como ele e outras que parecem ter sido gerados no inferno, mas não são elas suas inimigas. Satanás é que ocupa esse papel. Ele é o Deus desta era, que cega os seres humanos para a verdade, impedindo-os de ver a luz, segundo Coríntios 4:3, 4. Enquanto aceitar as mentiras do diabo, que quer roubá-la a você, nunca conseguirá experimentar a integridade que Deus lhe reservou. Não é possível alcançar sucesso verdadeiro quando se é incapaz de resistir ao adversário que tenta arruinar nossa vida. A boa notícia é que não é preciso conviver com os ataques do inimigo, porque Deus é maior que qualquer coisa que Satanás use em oposição a você. O Senhor está ao seu lado. Salmos 118:5. Então, eis a pergunta: se Deus é por nós, se Deus é por você, quem pode fazê-la sucumbir? Se Deus é por você, quem pode fazê-la sucumbir? Romanos 8:31. Você pode estar pensando que não deseja ter nada a ver. Você pode estar pensando que não deseja ter nada que ver com o diabo, mas terá querendo ou não. Assim como Deus tem um plano para a sua vida, o inimigo também tem um. Você quer os planos do Senhor tenham sucesso e que os de Satanás fracassem. Isso requer entendimento da vontade de Deus e uma vida de acordo com ela. Além de compreender quem é o inimigo e quais são seus planos, Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Esse texto revela tudo o que precisa saber sobre quem está planejando o que para você. O Senhor lhe deu várias armas para combater o inimigo e uma armadura de proteção para usá-la. Todos precisam aprender a revestir
e a vestir toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Se você vestir toda a armadura de Deus, conseguirá resistir a qualquer coisa que o inimigo colocar em seu caminho. Efésios 6:13. A armadura de Deus não é algo que colocamos para depois nos esconder debaixo da cama. Nós a vestimos não só para fins de defesa, mas de ataque também. Embora seja verdade que a batalha contra o inimigo já foi ganha por causa de Jesus fez na cruz. Isso não quer dizer que não temos nada a fazer. Devemos demonstrar forte fé no Senhor e em sua palavra, e devemos orar com ousadia, sem retroceder. Faraó perseguiu os israelitas depois que eles partiram do Egito. Quando ele e seu imenso exército se aproximaram do povo de Israel, à margens do Mar Vermelho, os israelitas ficaram aterrorizados e clamaram a Deus. Perguntaram a Moisés por que o havia levado para morrer no deserto. Ele respondeu: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Êxodo 14, 13 e 14. Deus lutará por nós contra o nosso inimigo também, mas ele não espera que fiquemos à toa. Os israelitas precisaram crer no Senhor. Nós devemos fazer o mesmo. Eles precisaram pisar no fundo do mar, com uma parede de água de cada lado, e caminhar até a outra margem. Quanta fé isso deve ter exigido! Deus encontra uma saída para nós também, porém precisamos nos mover em fé e fazer o que Ele nos ordenar. Devemos usar as armas espirituais que Ele nos deu, Sua palavra, o louvor e a adoração. Necessitamos estar no lugar certo, no tempo certo, ou seja, dentro da cobertura protetora de Sua vontade. Então, os israelitas, eles não só tiveram fé, confiando, que iriam ficar livre dos egípcios, mas eles romperam em fé, Quando os egípcios chegaram próximo deles para levá-lo novamente para o Egito, eles só viam o mar e eles obedeceram, à vontade de Deus, às leis de Deus, para seguir em frente. E aí sim se tornou uma muralha de água. Seja bem-vinda, Débora, tudo bem? Bom dia! Nós estamos na jornada Mulher de Oração, hoje é o dia 26 de 30. O tema de hoje é Reconheça seu inimigo. E aí, o que acontece? Os egípcios passaram, pela muralha de água. Essa muralha de água é muita fé. Por quê? Imagina a cabeça, do povo israelitas ao ver parede de água de um lado, parede de água do outro e os egípcios atrás deles. Então, Deus providenciou tudo para que eles fossem libertos, através da fé. Então, nós temos que ter fé, temos que confiar, temos que orar, buscar a resposta na palavra de Deus, que ela é viva. Temos que nos vestir da armadura com adoração e louvor, mas não podemos ficar sentados. Temos que dar o passo em obediência,
quando ele, o Espírito Santo, fala baixinho, nos guiando, nós temos que ser obediente e fazer, né, o que é preciso ser feito. Resista ao inimigo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mais poderosa arma contra o inimigo. Ao descrever a armadura de Deus, sua palavra é chamada de espada do Espírito. Efésios 6:17. Ela corta tudo. Se você não conhece a verdade divina, não é capaz de discernir as mentiras do inimigo. Satanás rouba a palavra de Deus de todo aquele que não conhece com solidez. Marcos 4:15. Leia Efésios 6:10-18 com frequência, para compreender sempre a armadura que o Senhor lhe deu. Nunca se canse de ler a palavra, ciente de que o inimigo nunca se cansa de fazer o mal. 1 Pedro 5:8. Então, nós temos que ter conhecimento das Escrituras, da palavra que é viva, né? Porque esse é o nosso manual de vida aqui nessa terra. Se nós não conhecermos a palavra a fundo, o que vai acontecer? Nós seremos enganados, né? Porque o inimigo, ele conhece a palavra mais a fundo do que nós imaginamos. Então, ele usa palavras bíblicas para distorcer, para confundir cada um de nós. E se nós praticarmos a leitura, né, obter discernimento, né, conhecimento, a sabedoria do alto, o inimigo não terá poder para nos enganar com a palavra, né, de Deus. Resista ao inimigo com oração. Se a palavra de Deus é nossa arma, a oração é nossa estratégia de batalha. Ela também faz parte da armadura. A oração é a luta em si. Não permita que o inimigo mantenha você lutando contra doenças, injúrias, misérias, um desastre após outro, problemas com os filhos, desafios no casamento, dificuldades financeiras e ameaças constantes ao seu bem-estar ou à sua vida. Deus lhe concedeu autoridade na oração. Use a autoridade dada a você em nome de Jesus. Eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Se você está enfrentando ataques do inimigo, declare a verdade e as promessas de Deus em suas orações. Ore sobre o que está acontecendo e agradeça ao Senhor, porque Ele guardará do maligno. Segundo Tessalonicenses 3:3. Quando a situação for séria, jejue e ore. O inimigo não conseguirá se opor a você por muito tempo. Se agir assim, é por isso que o jejum e a oração são poderosas para libertá-la das ameaças de Satanás. Resista ao inimigo com louvor. Então, nós primeiros precisamos resistir ao inimigo com a palavra de Deus, né? Tendo conhecimento da verdade, de tudo que está escrito aqui, do nosso manual de vida. O segundo passo é a oração. Quando nós oramos, nós declaramos, né, vitória, né? Porque nós temos autoridade em nome de Jesus. Essa autoridade foi concedida pelo nosso Criador, pelo nosso Salvador. O segundo passo é resista ao inimigo com louvor. Uma das armas mais poderosas contra o inimigo é o louvor. Uma arma de guerra que convida à presença de Deus. O inimigo não consegue ficar na presença do Senhor. Ele odeia. Isso o lembra de quando abriu mão de sua função de líder da adoração no céu, porque queria que se exaltar
e ser como Deus. Sua queda foi quando ele sabe que está derrotado, mas conta com a possibilidade de pessoas como eu e você não saberem desse fato. Então, quando nós louvamos e adoramos a Deus, faz, o inimigo se lembrar do que Deus havia confiado nele, quando ele estava lá na presença de Deus. E aí, essa função dada a ele como líder de adoração, e ele começa a ter autossuficiência, querendo ser igual a Deus, querendo ser Deus, aquela inveja maligna. E aí a queda dele acontece. Então, se nós adorarmos e louvarmos, trará consciência a ele, mas estaremos sendo vestidos e revestidos da armadura, do nosso Pai Celestial. Já sofri incontáveis ataques do inimigo em áreas da saúde, da mente, do casamento, dos filhos, das emoções, do trabalho e assim por diante. Então a autora nos relata aqui que ela também já sofreu vários ataques, em todas as áreas da vida dela. Assim como eu, e tenho certeza que assim como você, Porque nós não estamos livres do ataque do inimigo. Nós somos luz, nós somos algo bom. Nós fomos projetados, para dar certo, para cumprir o propósito do nosso Pai Celestial. Então, nós não estamos livres dos ataques do inimigo. Ao contrário, ele quer nos atacar, nos confundir e puxar, para o lado dele. Só que por isso nós temos que resistir a todo instante, lendo a palavra, orando, adorando, louvando ao nosso Pai Celestial, nos revestindo, Toda vez que isso acontece, peço ao Senhor que me mostre tudo o que preciso saber em relação àquilo que está acontecendo. Declaro a palavra de Deus e depois adoro ao Senhor de todas as maneiras e por todos os motivos que consigo pensar. Eu o louvo por quem Ele é e por tudo aquilo que fez. Pensar. Eu o louvo por quem Ele é e por tudo aquilo que fez. Em todas as ocasiões, a adoração e o louvor quebram a fortaleza que o inimigo tenta construir em minha vida. Clamo ao Senhor e digo de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Salmos 18:3. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Salmos 18:3. Outra forma é resista o inimigo permanecendo na vontade de Deus, Então, a quarta forma aqui é a gente permanecer na vontade de Deus, Obedecendo Ele. Submeter a vida a Deus e viver em obediência a seus caminhos é algo poderoso. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Se o inimigo a atacar, peça ao Senhor que lhe mostre que há áreas em sua vida que não estejam em obediência aos caminhos ou à vontade dele. Lembre-se de que todos os caminhos de Deus são para seu benefício. Salmo 19:19. Com isso em mente, se estiver vivendo em obediência, o melhor que pode fazer é permanecer na vontade do Senhor, em tudo quanto sabe, não permitindo que o inimigo a culpe por aquilo que ele faz. Uma das estratégias favoritas de Satanás é encher as pessoas de culpa e condenação, e ele derramará esse sentimento sobre sua vida enquanto você aceitá-lo. Não esqueça de que quando anda com Deus e segue seus caminhos, você está do lado vitorioso.
É claro que ao andar fora da vontade do Senhor, você sai da proteção divina e abre espaço para o inimigo entrar. Se isso acontecer, lembre-se do lado que você está e volte a se aliar a Deus. Então, nós temos que ter a consciência que o inimigo, ele quer implantar, essas mentiras em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Que mentiras são essas? Mentiras que nós não valemos nada, mentira que não somos capazes, as mentiras que faz a gente se sentir culpada, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E quando nós confessamos nossos pecados, nos lavando, todos os dias, limpando o nosso coração, confessando ao Pai Celestial, Ele nos purifica. Por quê? Porque nós merecemos não. Porque Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Então nós devemos nos lavar todos os dias e lembrar quem somos em Deus, e quem Deus é. Porque assim o inimigo não terá a oportunidade de nos confundir. Peça a Deus que lhe mostre o que está acontecendo de verdade. Quando algo perturbador estiver acontecendo e você não tiver certeza do que se passa, peça a Deus que lhe mostre se a dificuldade faz parte do plano que Ele tem para a sua vida, ou se é um ataque do inimigo. Não saia colocando a culpa em si mesma, em seu cônjuge, chefe ou vizinho. Pode se tratar de algo que vem diretamente do campo inimigo. Ore para que seus olhos se abram à verdade. Peça ao Senhor que a ajude a discernir o que está enfrentando. Quanto mais você conhecer Deus e a sua palavra, e quanto mais perto dele caminhar, mais rapidamente conseguirá descobrir um ataque e identificar o inimigo. O Senhor não traz algo ruim para a sua vida. Salmos 125:8. Ele nunca destrói, causa problemas ou provoca conflitos entre você e seu cônjuge. Isso é obra do inimigo. Você também deve aprender a discernir entre oposição espiritual e oposição humana. Embora Satanás exista no reino espiritual, ele pode se manifestar por meio de alguém que acredita em suas mentiras. A oposição humana acontece porque as pessoas em ignorância permitem se transformar numa ferramenta do inimigo. Se você não compreender isso, pode desperdiçar tempo lutando contra uma ou mais pessoas em vez de guerrear contra o inimigo como deveria. Se estiver enfrentando tremenda oposição de outra pessoa, combata no reino espiritual. Muitas vezes a batalha pode ser resolvida ali. Descobre que essa verdade se aplica de maneira especial ao casamento. Se os casais que brigam percebessem a frequência com que as ações e palavras de uma das partes ou de ambas é inspirada pelo inimigo, veriam que estão sendo usados como peões de Satanás. Deus quer que seu casamento seja feliz. O inimigo deseja vê-la destruída. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões dos homens. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 3, 4. Deus disse a Jeremias: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, 3. Todos nós precisamos desse tipo de iluminação no reino espiritual para compreender o que estamos enfrentando
e a força que o Senhor faz em nosso favor. A fim de orar com maior eficácia, pergunte a Deus o que você precisa saber para ter a percepção do motivo pelo qual está orando e como Ele deseja que você ore. Jesus veio para derrotar o inimigo e foi isso que Ele fez. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Uma vez que Ele é Salvador, não é preciso viver com medo do inimigo, do que o inimigo pode atentar contra a sua vida. Apenas permaneça junto a Deus e dependa do poder dele em seu favor. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Contudo, mantenha sempre as armas prontas. Então, quais são essas armas, né? As armas é a leitura da palavra para termos conhecimento, né? Discernimento quando o inimigo tentar nos confundir, né? Com as palavras da Bíblia. Então, nós temos que saber a palavra profundamente, né? Verdadeiramente, para não sermos confundidos. Outra forma de resistir é orarmos, né? Quando a gente ora, a gente tem autoridade. Autoridade essa dada pelo nosso Pai Celestial. Autoridade em nome de Jesus. Então, através da oração, nós temos autoridade de expulsar, de nos livrar dessas oposições que o inimigo tanto quer, né? Nos destruir. Outra forma é adorando e louvando, porque assim a gente se reveste, né? A gente veste a armadura que protege das mentiras do inimigo em nossa vida, que protege de nós esquecermos quem verdadeiramente somos. Então, quando a gente se reveste dessa armadura, adorando e louvando, a gente protege nossos ouvidos das vozes do inimigo, que tanto quer nos derrotar. Outra forma é jejuando, né? Por quê? Porque o inimigo, às vezes, ele vem de forma muito poderosa. E quando a gente jejua, traz clareza, traz comunhão com o nosso Pai Celestial e conseguimos, né, não através do nosso corpo, mas sim do nosso espírito, derrotar, né, o inimigo através de Jesus. Outra forma é estando em obediência, né, cumprindo a vontade do nosso Pai Celestial. Quando a gente ouve aquela voz suave, mansa, e a gente se desvia do caminho, né, do inimigo. Então a gente tem que se manter firme na palavra, saber o que está escrito e se manter firme, ouvir as respostas das nossas orações através do nosso Deus, né? E ter a certeza do que está acontecendo. Quando não temos a certeza, por que eu estou tão nervosa? Porque eu não consigo olhar nos olhos do meu esposo? Porque eu estou brigando com os meus filhos sem ele ter feito nada? Né? Quando nós não sabemos, temos que buscar resposta com o nosso Pai Celestial. Orando, pedindo que Ele nos revela nosso coração, ó Deus. Isso é um ataque do inimigo. O que está acontecendo, né? Porque ele nos orienta, ele nos traz a consciência. Fez sentido para você o tema de hoje? Reconheça seu inimigo. Para mim fez muito sentido, né? Quando a gente aprende profundamente, né? Que inimigo é esse? Que não é o humano ali, mas ele sendo usado, né? Por estar ali disponível, né?
nós temos que estar disponível para o Senhor, dependente, nos enchendo de Deus. Quando a gente deixa espaço vazio, sem que Deus preencha, o que acontece? Há brechas, né, para o inimigo entrar. Então, nós temos que nos manter cheio a todo tempo, para não ter espaço para o inimigo entrar. A autora traz aqui uns versículos, né, para estarmos refletindo durante o dia, trazendo a consciência, buscando, né, na palavra. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Não se alegra a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias 7,8. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Salmo 107,2. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4,6. Odeiam o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Salmo 97,10. Então, nós temos que odiar o mal, nos afastar, nos desviar de tudo que não provém de Deus. Porque Ele, né, o Senhor nos ama e Ele protege a vida dos fiéis, né? E livra das mãos dos ímpios. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te dou. Pai amado, bendito és tu, Senhor, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, que o Senhor venha dar discernimento, venha dar sabedoria do alto, para que possamos compreender a tua palavra que é viva, a tua palavra, Senhor, que é o manual de vida aqui para nós na terra. Que possamos, Senhor, exercer autoridade essa dada por ti, que em nome de Jesus o inimigo não tenha poder sobre nossas vidas, que não haja brecha, que não haja espaço para que o inimigo venha nos devorar, venha fazer-nos cair. Pois em ti confiamos, ó Pai. Aumente a nossa fé, traz clareza, abre nossos olhos, para que possamos enxergar a verdade, para que possamos separar o que é do inimigo e o que é humano, e que o que está acontecendo, se é algo usado através do inimigo ou não. Que nossas lutas diárias não sejam contra pessoas, mas contra o espírito maligno. Que possamos ser mulheres, ó Deus, ativadas pelo Espírito Santo. Que possamos ser mulheres leitoras da palavra. Que possamos ser mulheres de oração verdadeira, oração profunda, oração poderosa, oração com autoridade. Que possamos ser mulheres de adoração, de louvor. Que possamos nos vestir dessa armadura poderosa que o Senhor nos concedeu. Que possamos jejuar quando não houver mais formas de nos libertar
das mentiras do inimigo, para que ele possa cair por terra, jejuando e orando. Que o Senhor, seja o centro de nossa vida sempre, que possamos ser dependentes de Ti a todo instante, que possamos olhar com os olhos de misericórdia para pessoas que ainda não conhecem a Tua palavra, que ainda não vive conforme a Tua vontade, que possamos obedecer às Tuas leis para vivermos debaixo da Tua vontade. Assim eu clamo, ó Deus, e agradeço por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, né, ativadas? Amém. Teve uma ligação aqui, no meio da nossa oração. Seja bem-vinda, Deia. Nossa live ficará gravada. Hoje é o dia 26/30 da nossa jornada Mulher de Oração. O tema de hoje é reconheça seu inimigo, né? Nós devemos reconhecer nosso inimigo, porque não é contra a carne, mas sim contra o espírito. E o inimigo, ele em especial vem atacar em nosso, relacionamento com o nosso cônjuge, porque a nossa família representa a trindade, do nosso Pai Celestial, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Beijo, um dia abençoado para cada uma de nós. Fique com Deus.